Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então para mais uma aula, aula 11. Hoje, Marcos do 4, capítulo 4, do 21 ao 34. E olha, você lembra da última aula? Vai ser importante hoje, hein? O que nós falamos na última aula? Falamos sobre a parábola do semeador. E nós fechamos ela dizendo que não acabou a perícope. Vamos tentar entender isso hoje e pegar os textos das parábolas do reino e ver como é que ele está conectando tudo isso. Vamos lá, vem comigo. Ok, então tá lá. É importante nós notarmos qual é o programa de Marcos até agora, né? Então você vê que Marcos começou como um discipulado, ele faz ali o chamado dos 12 no começo, a caminhada ali, batismo de Jesus, primeiros momentos, né? Aí ele coloca Jesus já nos primeiros milagres, já começa então a apresentar a proposta do evangelho como um judaísmo dissidente, e Jesus já começa então a enfrentar algumas práticas judaizantes, né? De alguns grupos mais radicais. Então ele vem nessa pegada, até que no capítulo 4 ele muda. Então no capítulo 4 ele muda, e aí ele para um pouco os milagres, para um pouco o enfrentamento direto, e ele vai colocar o Jesus ensinador, né, que é muito falado aqui em Marcos. Desde o começo ele está falando de Jesus como ensinador, e agora Jesus então senta aí à beira-mar, né, e vai então começar a ensinar os discípulos. Então isso aqui é bem importante aí para nós conseguimos entender aí o que nós estamos fazendo aqui, né? Ok, deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Então tá, ele começa assim com uma parábola à beira-mar. Até falei que ela faz lembrar um pouco do Sermão da Montanha, né? Que em Marcos não é tão setorizado, uma coisa mais solta, né? O Sermão da Montanha mesmo, lá de Mateus, ele é específico de Mateus, né? Você não vai achar. Você acha assim, algumas passagens separadinhas em Lucas, né? Que é um pouco mais próximo de Mateus, e algumas passagens separadas em Marcos, tá? Mas vamos dar sequência aqui e pegando para a gente entender o que ele quer dizer, então, aqui no texto de Marcos. Então tá, voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar e reuniram-se com ele. Então nós já falamos isso daqui, né? E aí ele começa a contar uma parábola, né? E aí ele vem, traz a parábola e solta logo um dito misterioso aqui, né? Para que ouvindo não ouçam, né? E tal. Que aí eu expliquei para vocês já aquela referência ao judaísmo, né? À tradição de Isaías, à comunidade do povo que estava indo para o exílio. Então tem todo esse contexto ali que ele aproveita para falar do contexto dele, como se fosse a mesma situação. Tá? Um exemplo, né? E ele segue, então, depois disso, apresentando as sementes, qual semente caiu em qual área. E, claro, era uma referência à comunidade marcana, que naqueles dias era uma comunidade muito mais judaica do que gentílica. Tá? Então, isso aí a gente tem dito desde o começo. E aí ele vai mostrando as situações da semente e relacionando então aquelas que caem. E aqui nós já conectamos, inclusive, com a narrativa anterior que ele fala sobre a perseguição a ele, a comunidade dele, quanto à questão do batismo, quanto à questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele está já sinalizando um cenário de perseguição da comunidade, tá? Que já estava se encenando ali. É claro, aquilo que eu já falei, é um texto posterior à morte de Jesus, então muitos dos conceitos acabam se misturando, né? Aquilo que Jesus falou com aquilo que a comunidade está vivenciando, tanto porque o objetivo não é ser uma narrativa histórica da perspectiva que nós conhecemos, historiográfica, mas é ser uma narrativa pastoral para animar a fé do povo diante das dificuldades. Beleza? Então até aqui tranquilo, né? Já passamos isso aqui. Mas, né, verso 20, ele termina então a parábola. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem frutificando 30, 60 e 100 por um. Tranquilo, que era referência àqueles seguidores, os seguidores de verdade, aqueles que estavam vivendo. E esse é o ponto de conexão com o que vai continuar. Porque ele, no verso 21, Marcos, entende? Não é que Jesus falou nessa ordem. Marcos coleciona diversos ditos. E ele monta a ordem, ele escolhe a ordem. E Marcos entende, então, que esse dito de Jesus, que algumas parábolas podem ser interpretadas junto. Então ele começa com a parábola do semeador
E então vai falar sobre a lâmpada e vai trazer mais parábolas que têm o mesmo sentido, falam da mesma coisa. Essa que é a ideia. Isso é importante. Quando você lê 2, 3 parábolas juntas, a chance dessas parábolas terem o mesmo sentido é muito grande, tá? Porque é como se a pessoa estivesse dando o exemplo. Olha, tem esse exemplo, tem esse outro exemplo, tem esse outro exemplo, mas os 3 exemplos se referem à coisa inicial que ele está explicando, ok? Então ele termina a parábola falando, aí se a gente pegar a parábola do semeador, né? Sobre aqueles que frutificam até 100 por 1, que é aqueles que a palavra conseguiu dar fruto, a pessoa seguiu Jesus e viveu, né? E em contrapartida daqueles que a palavra não conseguiu dar fruto, aí por motivos diversos, perseguição, até os cuidados com o mundo, ele vai falar, né? Os cuidados com a vida secular, então as diversas formas, aí a perseguição, né? Simplesmente pelo fato de seguir Jesus. Então essas coisas impediam que eles seguissem, né, que frutificassem. Daí então ele continua, também lhes disse. Então aqui é a mesma perícope, ele não faz um rompimento. Embora haja um rompimento de conteúdo, aí sim. Mas só um rompimento de conteúdo é pouco para a gente fundamentar uma quebra de perícope. Tá? Aí nós temos que ler ela toda e entender se realmente está rompendo com todo o conteúdo ou se está rompendo só com a forma e o conteúdo ainda é o mesmo. Então, por isso era importante a gente lembrar do conteúdo da parábola do semeador. Então ele começa. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Aí o termo candeia antigo, né, que é o candeeiro, né, que a referência é o antigo candeeiro. Mas pode ser uma lâmpada, pode ser aquela vela, né, que o pessoal usava, né. Tem gente que já algumas traduções já trazem bem mais moderno, né, uma vela ou uma lâmpada. Mas eu gosto da candeeira, que faz a gente lembrar que é um pouco da tradição nossa, tá? Então, principalmente da tradição da roça, né? Mas, por exemplo, ó, se a gente coloca, vamos ver, só para vocês verem como é que estão as outras versões. Aí, deixa eu pôr aqui uma NTLH para vocês, espera lá. NTLH, aí ó. Por acaso alguém acende uma lamparina? Então vai falar de candeeiro, você vai ter que explicar o que é lamparina também, deixa o candeeiro. NVI. Se quem traz uma candeia, a NVI já manteve candeia. Deixa eu ver uma outra aqui, a pastoral. Uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. Claro que ele está pensando naquela lâmpada árabe, que é parece aquela lâmpada do Aladim, né? Então, ok? Vamos voltar então para nossa área ali, né? Tá, beleza. Também lhes disse: vem porventura candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Da cama? Não vem antes para ser colocado no velador. Então isso aqui é uma argumentação lógica. O que para mim leva Marcos sempre mais perto de Paulo, tá? É uma argumentação lógica a partir da experiência. Então ele pegou uma coisa do dia a dia, uma coisa corriqueira que todo mundo conhece, que todo mundo faz, e vai usar ela para ilustrar. Mas para ilustrar o quê, professor? De cara que ele não diz. Ele só está dando a entender que existe uma coisa fora do lugar. O que é essa coisa fora do lugar? Vamos lá, antes de eu ler para frente. Baseado no texto anterior, essa coisa fora do lugar é uma referência àqueles judeus ali do anterior, que eram as sementes que caíram à beira do caminho. Elas não estavam cumprindo a sua função, que era frutificar a 30, 60 e 100 por 1. Então, a vela, o candeeiro, quando é colocado no velador, qual que é a questão? Aí ele está no local certo e ele frutifica. Agora, quando ele não está no local certo, ele não frutifica. Aqui a questão dele estar no local errado, ele nem explica porquê, nem fala nada, e às vezes a parábola nem tem essa ideia, né? Mas não necessariamente é culpa da vela, né? Seguindo a proposta do semeador anterior, onde a semente cai, então muitas vezes o contexto vai acabar influenciando negativamente para que a pessoa compreenda a semente. E aqui parece que acaba ficando essa questão do contexto no ar.
né? Porque qual é o contexto que a coisa está acontecendo, né? Será que você que deveria estar vivendo acaba escondendo-se? Essa que é a ideia que ele está dando. Ele está falando de uma comunidade que, ao invés de testemunhar, estava se ocultando. Tá? Pois nada, e aí ele retoma o termo do oculto. Ó, está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Isso aqui tem muito em Marcos. O nome disso aqui é dito enigmático, onde ele escreve meio na forma de um enigma, mas que geralmente o contexto interpreta. No caso aqui, ele continua falando sobre a função dos cristãos, que é produzir a função desse judaísmo, né? Tanto ver que ele está realmente pensando no judaísmo, naqueles que receberam a missão e deveriam testemunhar, mas não estavam testemunhando. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso daqui, então, essa frase, principalmente, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, ela é muito usada do lado dos ditos enigmáticos, né? Que é talvez até uma fórmula relativa ao dito enigmático. Ela em si não tem uma explicação. Ela só está querendo dizer que é uma mensagem para todos. Então disse: atentai no que ouvis. Tá vendo? Ele não mudou ainda a perícope, ele ainda continua na mesma contexto. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Outro dito enigmático. Esses ditos enigmáticos, eles faziam parte aí de algumas comunidades futuras, né? Aquelas comunidades gregas, isso era uma coisa comum, né? E aí o autor de Marcos usa esses ditos enigmáticos, mas o contexto sempre ajuda a entender. Tá? Então vamos lá. Ó. Verso 24. Então lhe disse: atentai no que ouvis. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Isso é bem importante. Eu já vi gente falando aqui do que acrescentará e falando errado. Porque falando assim, Deus vai te abençoar e ainda vai acrescentar. Mas o contexto é negativo também. Se você julgou as pessoas e fez mal a elas, também vai ser acrescentado julgamento e maldade a você. Então não é só para coisa boa que é esse se acrescentará. Também é para coisa ruim. Que é justamente a ideia de que ele está falando aqui, é uma noção de justiça. Né? Atentai no que ouvis. E quando ele fala atentai no que ouvis, ele está falando do que ele falou ou do que ele falará? Aqueles momentos em que o texto não é muito claro e que nem a linguagem consegue dar conta. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. E ainda se vos acrescentará, porque vocês tinham... Aqui é a ideia da vela, do velador. Olha, vocês são luz e deveriam estar no velador. Mas vocês estão escondidos, em vez de ir lá e testemunhar. Aí ele fala assim, vigia, gente. Vocês estão pensando que vocês vão escapar do juízo? Pelo contrário, com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. E para vocês ainda é mais sério. Por isso que ele está falando. Ainda vos acrescentará. Por que é mais sério? Porque vocês tiveram a revelação de todos os povos. Então isso era uma coisa que tem até no Antigo Testamento, né? Amós faz uma chamada assim. Amós fala, como somente a vocês eu escolhi, somente a vocês eu vou julgar. Então ele tem essa noção, né, de julgamento. Então em Amós já traz, e a comunidade tinha essa ideia de que porque eles eram eleitos, eles também tinham esse cuidado específico de Deus. A partir disso, então, o autor de Marcos retoma aqui a parábola do semeador. Até então a parábola do semeador era uma parábola falando de alguém que jogou a semente e o que acontece com cada semente, mas só que daqui para baixo ele começa a ficar mais, ele aperta a porca um pouco mais. Né? Por quê? Porque ele vai falar assim, olha, é o seguinte, gente, vocês têm que assumir o lugar de vocês. E pensa que ele está falando de uma comunidade mais judaica. Na compreensão, ele está partindo daquilo que eu falei de um judaísmo dissidente, que talvez já tinha ali no pós-exílio, com a compreensão de que o papel dos judeus era testemunhar de Yahweh aos outros povos.
né? Testemunhar de Adonai, aí de Yahweh, para os outros povos, para que todo mundo conhecesse Deus. Esse já é o texto do segundo Isaías, que é de 40 a 55. E também depois de 55 para frente. Então, de 40 para frente de Isaías, você já tem várias referências a esse papel do judaísmo de levar a boa nova aos outros povos. Mas parece que eles não assumiram esse papel de levar a boa nova aos outros povos. É isso que o Lucas vai colocar, né, quando lá em 4 vai citar Isaías, quando ele vai citar que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Então ele está citando justamente esse cumprimento desse papel de levar a palavra aos outros, uma palavra de libertação, né? E que é a missão aí dos judeus. Agora, claro, não são todos os judeus que entendem assim, né? Mas algumas comunidades da teologia judaica do retorno do exílio já entendiam isso. E aí, nos dias de Jesus, Marcos então retoma o discurso, Jesus retoma o discurso usando por Marcos, né? E conecta com o sermão, com o texto do bom samaritano, samaritano, com o texto do semeador. No texto do semeador ele faz a diferença entre aquelas sementes que frutificam e que não frutificam. Na entrelinha ele está dizendo, viva o que é falado. Então não é só uma parábola ao léu para dizer o que estava acontecendo, é uma palavra para dizer o que está acontecendo, mas com uma entrelinha pedindo para que você seja essa semente que frutifica. E ele então continua no 21, 22, 23, colocando as implicações de quem não quer frutificar, de quem não é a vela no velador, né? Que está escondida, pensa que não vai ser posto à vista de todos, porque vai ser posto à vista de todos, nem que seja para juízo, a ideia é essa, nem que seja para juízo, e lembrando sempre que um juízo onde a medida é maior. Por que a medida é maior? Porque também teve um cuidado maior da parte de Deus, mais ou menos essa compreensão. Pois... Verso 25, aí ele completa isso que eu estou falando para vocês nesse sentido, né? Ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem será tirado. Ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem será tirado. O que é isso que vai ser dado e o que é isso que vai ser tirado? Então, no contexto, e isso que é importante para esse tipo de referência, no contexto ele vem dizendo o quê? Vamos lá, parábola do semeador, uma comparação entre a semente que frutifica e a semente que não frutifica, correto? Aí ele entra, continua a parábola do candeeiro. Aí a comparação continua. Primeiro é a semente que frutifica, não frutifica. O segundo é a vela no velador e a vela debaixo da cama. Ok? E aí ele vai ainda para um terceiro, aquilo que está oculto e aquilo que está manifesto. Desculpa, ao contrário, né? Aquilo que está manifesto e aquilo que está oculto. Ok? E então ele fecha com mais uma ainda, a medida que já é o juízo. Então ele vem, qual é a comparação? A palavra das sementes, semente que frutifica, não frutifica. Depois... A vela que está no candeeiro, que está debaixo da cama, e ele está falando o que então? Desse frutificar, desse transmitir, desse viver, desse trazer à luz aquilo que está em mim, entendeu? Então quando ele fala atentar e ver com que medida você vai ser medido, ele fala assim, não se esconda achando que não vai acontecer nada. Por quê? Porque até o que tem... se lhe dará. O que é esse que é o que tem se lhe dará? Então, no contexto, é justamente esse frutificar. Aquele que está trabalhando e está frutificando, esse vai frutificar mais. E aquele que, então, está escondido debaixo do velador, debaixo da cama, e que não está frutificando, esse, até o pouco que tem, vai ser tirado. Que é nada mais, nada menos. Aí você podia comparar também com as parábolas dos talentos. Então, o Senhor deu o talento para um, para outro deu 3, para outro deu 5. O que teve 5 levou mais 5, o que teve 3 levou mais 3, e o que teve 1 escondeu. Então, até o que ele tinha foi tirado, ok? Até o que ele tinha foi tirado. Então, a ideia do até o que ele tem foi tirado nesse contexto importante. Ela aparece várias vezes, e em cada vez é o contexto que vai dizer a interpretação dela. Aqui a interpretação dela é justamente uma trucada
àquele judaísmo tradicional que achava que porque era filho de Abraão já estava tudo garantido e não precisava fazer mais nada, né? Só esperar a salvação acreditar na conta deles. E aí então o Evangelho de Marcos vem bem crítico a essa visão, né? Que já veio aqui nos versos anteriores, quando fala não achais que porque são filhos de Abraão vocês são melhores. Aí ele vem criticando, e é uma crítica bem radical, o que torna ele então um evangelho com uma mensagem de um judaísmo dissidente. Um judaísmo dissidente porque era uma proposta judaica de rompimento, né, com aquela proposta anterior, com as propostas tradicionais, né? No 26 ele terminou? Ainda não, ele vai continuar a mensagem. Disse ainda, ele continuou no mesmo assunto. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Então agora, não, ele mudou de tema, mudou. Mas esse disse ainda é o seguinte. Aqui eu sou humilde para interpretar, e eu sempre falo isso, gente. Se eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Falar o texto não dá segurança. Assim, você tem duas formas de interpretar isso aqui. A primeira forma é possível que não tenha conexão, porque mudou o assunto. Eu já penso de outra forma. Marcos, ele colecionou vários textos soltos, que originalmente talvez não tivessem conexão mesmo. Mas quando ele une tudo num capítulo sequencial e coloca então essas conjunções indicando continuidade, então a compreensão é que eu tenho que interpretar esse texto observando essas continuidades, né? Então é grande probabilidade que essa aqui seja mais uma parábola explicando o mesmo contexto. Vamos lá. O reino de Deus é como um homem que lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Tá vendo? Ó? Dá uma pausa aqui pra gente voltar daqui a pouco. Ele continua no mesmo tema. Ele vem lá em cima com fruto, faz umas 2, 3 parábolas aqui, que está trabalhando a ideia do resultado da vida, e fecha aqui novamente com fruto. Tá? Ele está no mesmo eixo mesmo, intencionalmente. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Não é do milho que ele está falando, volto a lembrar vocês, é da espiga de trigo. Tá? O povo fica achando que é milho, aí não é milho. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ok? Então ele continuou a mesma parábola do reino. Qual é a mensagem dessa parábola do reino? Primeira coisa para interpretar ela está conectada, então, com a parábola do semeador, com a parábola, aliás, as parábolas anteriores do reino que nós falamos. E agora ele traz mais uma. A semeadora e a do candeeiro, principalmente, né? E agora a parábola do reino, na mesma toada. Então lá ele está mostrando aquele que frutifica, não frutifica, aquele que está no lugar certo, aquele que está escondido, e aqui agora, professor? Aqui ele vai falar da semente que é lançada e ela produz. Produz por quê? O homem não sabe por que ela produz. Mas isso aqui tem uma coisa na teologia dos evangelhos que é chamada de passivo divino. Quem usou esse conceito foi Joaquim Jeremias, o teólogo do Novo Testamento. Muito bom o conceito dele, do passivo divino. A ideia é que quando o autor fala de uma ação que ninguém sabe qual é, e fala assim, sem citar a pessoa, na entrelinha ele está dizendo, é Deus quem fez. Então, quando o autor, um leitor lê essa passagem, naquele contexto, entende que ele está falando, que quando ele diz aqui, ó, depois dormisse, se levantasse sem saber como ela cresceu, logo ele sabe, é Deus que fez ela crescer. Ok? A terra por si mesma frutifica, enche tal, e a espiga. E aí, quando está pronto, chegou a hora da ceifa. Então, qual que é a mensagem concluindo? Ele está na mesma toada. Olha, é o seguinte, vocês vão viver e vão testemunhar o evangelho e vão frutificar e vai chegar a hora da colheita, a hora do juízo, a hora da ceifa, a hora do momento da recompensa. Não de uma percepção negativa, mas de uma percepção positiva. O fruto do trabalho. Tá? Seria esse o conceito. Então, no verso 30, ele continua, disse mais. Ele estava muito falador, né? Como diz o outro, estava muito falador e disse mais. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Agora lá,
É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar sua sombra. Tem inúmeras interpretações essas parábolas. Essa aqui mesmo tem um monte na história da igreja. Mas vamos lá. Fixando na nossa noção de contexto e perícope, então esse daqui vai ser interpretada pelas outras. Pela parábola do semeador, pela parábola da candeia, pela parábola do reino que nós lemos agora. São elas que vão dar o sentido para essa aqui. Então, qual que era o sentido lá nessas? Mostrar o frutificar, mostrar a comparação entre o frutificar e o não frutificar, mostrar o resultado dessa vida que frutifica. E aqui ele vem. Aqui assemelharemos, como apresentaremos o reino? Como um grão de mostarda, que é a menor de todas, mas quando produz se torna um arvoredo gigantesco. Então, novamente, na mesma ideia da produção. E aqui mostrando que ainda que seja pequeno o começo, ainda que seja fraco o começo, ainda que a comunidade não tenha uma grande expressão, ela vai produzir muito, ok? Porque quem dá a produção, ele falou então na parábola anterior, é Deus. Então a semente cumpre apenas produzir. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos, justamente porque não era nada fácil interpretar isso aqui. Legal? Então aí a gente fecha, e isso aqui é muito importante, já aprende como interpreta parábolas. Isso é uma questão específica de teologia do Novo Testamento, né? Não só teologia do Novo Testamento, mas metodologia do Novo Testamento. Que as parábolas, elas têm uma característica específica na interpretação. Por exemplo, a parábola geralmente tem um único ponto de conexão. Ou seja, você não sai traduzindo toda a parábola. O grão é uma coisa, a árvore é outra coisa, os passarinhos é outra coisa. Não. Você tem que procurar qual o ponto de comparação que o autor procurou. Como é que você vai saber qual é o ponto de comparação no contexto a partir das outras parábolas e narrativas que o autor usou? Você compara e aí você acha. No nosso caso aqui, o ponto principal de comparação é a parábola sobre frutificar, né? Essa parábola sobre frutificar, nesse contexto aqui, ela está relacionada ao quê? Ao começo do evangelho, aos seguidores, a que eles estavam passando dificuldade, e ela se torna, então, desde ali do começo, de um chamado a frutificar e a fazer diferença, e termina então aqui com a mensagem de esperança, de que vai crescer e vai se espalhar por todo mundo. Legal? Então, gente, fico por aqui, nos vemos aí na próxima aula. Até mais.